Saúdes, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais esse privilégio de estar aqui, gravando mais um vídeo falando da palavra de Deus. Eu quero fazer uma reflexão do livro do Gálatas, capítulo 2, versículo é o número 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero frisar só a parte B. Mas Cristo vive em mim. Amém? Depois de algum tempo aí longe do YouTube, mas eu pretendo gravar mais vídeos, se Deus quiser. O texto ao qual eu acabo de ler é um texto bastante interessante para nós entendermos um pouco a minha linha de raciocínio. Eu convido a você a ler comigo Mateus 28. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ele morreu na cruz do Calvário. Mas só que Jesus, quando estava em terra, ele faz uma promessa. Ele falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ao terceiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram visitar o corpo, visitar a sepultura de Jesus. E quando chegou ali, a Bíblia Sagrada diz que elas deu de cara com um anjo. E aquele anjo diz: por que vocês estão procurando um vivo no lugar de mortos? Jesus não está mais aqui. Jesus ele ressuscitou. E Jesus ele passa 40 dias aqui dando as suas últimas palavras para os seus discípulos, para a escola apostólica que Jesus ali constituiu. Mas Jesus ele sabia que aqueles discípulos iam ter falta, iam ter carência. É por isso que Jesus ele promete: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu vou enviar o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que é descido lá em Atos capítulo 2, no versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo não é nada mais e nada menos do que o Deus Espírito. Porque tem o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito. E o apóstolo Paulo, ele está falando que Cristo vive nele, na pessoa bendita do Espírito Santo. João, se eu não me engano, em 1º ou 2º João escreve que o maior dos Espíritos habita em nós. Porque ele escolheu nós para morar. E nós temos 3 personalidades de várias, mas eu destaquei 3 personalidades de Cristo. A primeira personalidade de Cristo que nós vamos entender é: Cristo, ele é o nosso amigo. Jesus mesmo um dia olha para os discípulos e disse: eu não chamo vocês servo, mas chamo vocês de amigo. Não tem como eu ter amizade sem ter intimidade. É por isso que em Mateus capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz: quando você orar, entra para o seu quarto. A intimidade com Cristo Jesus é essencial para a vida do cristão. Todo cristão deve ter intimidade com Jesus, porque Jesus ele é a cabeça da igreja. Segunda coisa que nós vamos ganhar é: Jesus se torna o nosso advogado quando Cristo ele está dentro de nós. No livro de João também, João vai destacar algo interessante. João ele diz: filhinho, vocês não pequem. Segundo o livro de João, versículo 1. Filhinho, vocês não pequem. Mas se vocês pecar, vocês têm um advogado. Por quê? Porque Satanás, irmãos, ele todos os dias vem nos condenar. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o ponto. A gente ganha um Senhor. Jesus, além de ser o nosso amigo, Jesus, além de ser o nosso advogado, ele é o nosso Senhor. E para ele ser o nosso Senhor, a gente deve se sujeitar às vontades dele. O próprio Cristo, ele diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncie o mundo e segue-me. Porque Jesus ele quer ser o nosso Senhor. Então nós temos benefício quando o Cristo ele começa a habitar em nós. Primeiramente, nós vamos ter um amigo. Nós vamos contar os nossos segredos. Segundo, nós vamos ter um advogado. Quando o diabo nos condenar, a gente sabe quem vai nos defender.
mas nós vamos ter um Senhor a qual nós devemos obedecer, a quem nós devemos sujeitar. É tão tal essa questão da obediência que o Tiago, ele vai escrever o seguinte, ele diz: quando vocês for para um lugar, não diga eu vou, se Deus quiser eu vou, porque Deus é o seu Senhor, Ele é o teu advogado, Ele é o teu juiz e Ele é o teu Senhor. É por isso que Paulo ele dizia: não vivo eu, mas Cristo vive dentro de mim. Mas não tem como, irmãos, o Cristo viver dentro de mim se eu não aceitar que Ele é o Senhor. Vou dar um exemplo. Como é que Cristo vai estar dentro de mim se eu não amo o meu próximo? Como é que Cristo vai estar dentro de mim se eu não faço a vontade de Jesus? São pequenas coisas, porque Jesus é o nosso Senhor. E que fique essa palavra de reflexão no nome do Senhor Jesus.